Apare... Apareceu aí para vocês, escala Kelvin? Sim. Aham. Ah, beleza. Então, Apareceu. a escala Kelvin, diferente das outras, cada escala que a gente estudou, a escala Celsius, a escala Fahrenheit, a escala Kelvin, elas têm as suas particularidades. Por exemplo, a escala Celsius, quando a pessoa se baseou na escala Celsius, ele fez o quê? Ele levou em consideração um fenômeno físico que era bem estudado naquela época, e era um fenômeno que, assim, quando você tem um fenômeno físico, ele sempre vai acontecer na mesma temperatura, se estiver sob, cara, condições iguais. Então, ele pegou nos Celsius a temperatura de fusão e de ebulição da água, considerou a difusão no 0 e a de ebulição no 100, separou em 100 partes iguais, e aí, no nosso caso, a escala Celsius, ela variava aí de 0 a 100 por causa desse fenômeno físico da água. Já Fahrenheit, o que Fahrenheit fez? Fahrenheit ele foi um pouco mais além, ele não quis só pegar a temperatura que ele tinha, né, da água ali. Ele fez uma mistura onde a temperatura ficava muito mais baixa do que a temperatura da fusão da água, era tipo uma mistura aí que o pessoal chamava de salmoura. Aí pegou essa salmoura que ele chamava, né, e botou ela como 0, que era uma mistura tipo química, né, botou ela como 0 e botou o 180 no dia mais quente lá do ano que ele calculou. E aí você teve a escala Fahrenheit ligada a esses pontos. Então, assim, sempre quando você faz uma escala termométrica, o que você tem que fazer? Você tem que pegar 2 pontos fixos e separa em partes iguais as temperaturas. Então, a diferença da escala Celsius para Fahrenheit era que uma é dividida em 100 partes, a outra em 180. Quando chegou na escala Kelvin, que é a que a gente vai ver hoje, o que o William Thomson, aí, né, o Lord Kelvin, ele percebeu? Ele percebeu que em ambas escalas tinham números negativos, ou seja, números tipo menos 1 grau Celsius, menos 3 graus Celsius, menos 100 graus Celsius, né? E a temperatura em Fahrenheit também tinha graus negativos, menos 5 graus Fahrenheit. Então, ele percebeu a importância que seria construir uma tabela onde você não tenha números negativos, certo? Então, ele só queria na tabela dele, na tabela de temperatura dele, números positivos. Então, ele teve que fazer o quê? Primeiro, analisar o que significa temperatura. Temperatura é o médio grau de agitação das moléculas. Então, para ele começar o zero dele, chamar de zero absoluto, ele tinha que calcular em qual temperatura não existiria nenhum tipo de movimento da molécula. A molécula fica, né, no caso, totalmente parada. Ela não se movimenta, ela não vibra, ela não se movimenta, nada. Ela fica totalmente estática, parada, perfeitamente parada. E aí ele calculou que essa temperatura, onde você tem uma molécula totalmente parada, ou seja, basicamente não, né? Pode-se dizer que todos os objetos estariam no estado sólido, você tem uma temperatura aí de menos 273 graus Celsius. Então, aí, a partir dessa marca de menos 273 graus Celsius, que foi uma temperatura que ele não atingiu, ele não tinha como atingir essa temperatura, mas ele tinha como fazer uma função, né? Uma função, ou então um gráfico,
extrapolando as medidas experimentais, ele chegou a um valor próximo aí de menos 273 graus. Aí ele fez o quê? Ele botou esse valor como zero. Então você imagina, se menos 273 graus é o grau Kelvin, zero, é chamado de zero absoluto, ele só, no termômetro dele, a temperatura de fusão da água, ou seja, quando a água ela começa a virar líquido, tem que ser no mais 273. Tá? Então, você tem uma temperatura aí de zero no mais 273 graus Kelvin. Então, o 0 graus Celsius, ele é exatamente o número 273 graus Kelvin. E o 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, é o 373 graus Kelvin. A vantagem para a gente dessa relação é o quê? Que se você observar de 0 a 100, você tem 100 partes iguais. E em Kelvin, de 273 a 373, você também tem 100 partes iguais. Vocês conseguem observar isso? Aham. Tá. Por quê? Quando você for comparar um termômetro ao outro, se você tem a mesma escala, ou seja, assim, o mesmo número de separações, fica bem mais fácil. Por exemplo, o 0 é 273, o 100 é 373. Se você pegar uma temperatura de, por exemplo, 20 graus Celsius, certo? Você aumentou 20 partes do grau Celsius. Do 0 até o 20, você aumentou 20 partes. Então, automaticamente, no Kelvin, também vai aumentar 20. Então, se você tinha 20 graus Celsius, na escala Kelvin, fica 293. E o contrário também serve. Por exemplo, você tem 300 graus Kelvin. Quer saber em Celsius? O que você tem que fazer? Você tem que tirar 273. Por exemplo, você tem 300 menos 273, você vai ter 27 graus. Então, você sabe que essa variação aí é de 27. Então, você vai ter o quê? Uma fórmula que é a soma, olha lá, ó. Estão conseguindo ver essa caixinha aqui, ó? T igual a θc mais 273. Aham. Isso significa o quê? Que a temperatura em Kelvin, ela é igual à soma da temperatura em Celsius mais 273. E aí, se você colocar a temperatura em Celsius em evidência, aí você tem o valor da temperatura em Celsius com a temperatura Kelvin. Por exemplo, qual fórmula que ficaria aí se você botar a temperatura Celsius em evidência? Aí teria que reduzir para 200, Se você colocar a 273. temperatura em Celsius em evidência, você vai ficar com θc, que é a temperatura em Celsius, vai passar o 273 para o outro lado, porque ele agora é número, então ele passa para o outro lado igual. Você fica com a temperatura em Celsius, se você quiser anotar isso é até bom. Temperatura em Celsius igual a temperatura Kelvin, só que em vez de ser mais, agora é menos. Então a temperatura Celsius é a temperatura Kelvin menos 273. Entendeu? Sim, entendi. Toda vez que você quiser encontrar, então, tem que lembrar isso. Você quer encontrar a temperatura em Kelvin e tem a temperatura em Celsius, basta você somar 273. Você tem a temperatura em Kelvin. Quer achar a temperatura em Celsius, você tem que Menos diminuir 273. pelo número 273. Então, assim,
O importante dessa fórmula é lembrar esse número, 273. Aí, para finalizar, ele faz uma relação aí da temperatura, né, que a gente tinha de Fahrenheit para Kelvin, e ele fica com essa fórmula aqui, que significa que a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual à temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. É uma fórmula até que relativamente grande, mas se você coloca um dos valores, preenche um dos valores, você só tem que fazer uma equaçãozinha matemática e resolve. Não é algo muito difícil. Aí eu vou aproveitar, a gente tem aí uns 10 minutinhos. Bom, aí tem uma curiosidade aqui, né, que é a parte de criogenia, aí quando você congela as células, que é bem interessante. Se vocês quiserem ler depois, né, uma leitura interessante aí sobre o fenômeno associado à temperatura, né? Bom, então aqui, aí a primeira questão relacionada a isso, você tem a temperatura de solidificação do gás hidrogênio é aproximadamente menos 259 graus Celsius. Expresse essa temperatura na escala Kelvin. Tenta fazer aí, pessoal. Essa daí, só para eu ver que vocês estão entendendo. Tá, pera. É bem rápido. Né? Ficaria 14 Kelvin? Boa, garoto. 14. Isso, você pega e soma com 273 e você vai ter aí o 14. Você vê que as outras também, agora já é automático, olha lá, ó. Você pegar 600 Kelvin e transformar em Celsius e transformar para Fahrenheit. Depois pegar 104 Fahrenheit, transformar em Celsius e em Kelvin. Então, assim, se você... Eu vou aproveitar que eu acho... depois tem mais exercícios de revisão para fazer. Mas se vocês quiserem ir fazendo, eu espero aqui para a gente ir tirando dúvida, né? Aproveitando esses minutinhos aí que eu já vi que vocês conseguiram fazer uma questão, então as outras já ficam mais fáceis. Bom, aí tem os exercícios de revisão também, né? Que aí é para você usar, ó. Uma escala. Aí aqui na escala arbitrária, aí você já vai ter que fazer a relação de um termômetro com outro. Aí já fica até um pouquinho mais difícil. E aí você vai ter que achar a função aí entre os dois termômetros. Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, na aula que vem, aí a gente entra nessa parte de dilatação térmica. Aí a gente vai trabalhar dilatação térmica na semana que vem, no dia 10, e vai trabalhar no dia 17, que aí depois é a prova, né? Provavelmente depois deve ser a prova. Eu não sei se vai ser a minha na primeira ou segunda semana do dia 22, né? No caso, ou 29. Tem que ver o dia que vai ser certinho. Tá bom, galera? Tá bom. Deu para Tá. entender a escala Kelvin? Não foi muito difícil, Aham. né? Bem simples. Eu, assim, acho que no segundo ano, para a gente, em Física 1, a parte mais difícil já passou. Agora a gente vai ficar com a parte aí mais fácil, que é a parte de temperatura. A parte mais difícil era a gravitação?
Era. Nossa Senhora. Hã? Nossa Senhora, gravitação nunca mais na A minha parte vida. mais difícil é a gravitação, sim. E, assim, que eu acho, né? Gravitação e a parte de hidrostática também é bem complicado. Porque, na verdade, quando era Física 1 e Física 2, juntos, né? No início, há 2 anos atrás, no Domus, esse seria o final do primeiro ano, o dilatação e gravitação. Aí pegava basicamente um quarto bimestre inteiro essas duas matérias. Aí acabou abrindo, né? Então aí ficou bom. Mas aí também fica até meio pesadinho o primeiro bimestre do segundo ano, mas depois vocês vão ver que agora fica bem mais fácil mesmo. Coisa boa. Bom, galera? Tá bom. Até aí a próxima aula. Obrigado aí por quem está presente. Tenta avisar para o restante do pessoal sempre aí, a gente fazer a aula 5 horas que a gente está fazendo, porque o pessoal Tá bom. Beleza. está levando falta, né? Acho que no primeiro dia de aula, eu peguei falta porque eu fiquei doente. Mas eu não sei se o Lucas avisou. Ele falou que ia avisar para os professores e tal. Ah, não, mas aí, ô Marina, não tem problema, porque aí o que acontece? Mesmo que você esteja com a falta, marcando, né? Tipo assim, o professor me deu falta e eu estava doente. Só que a secretaria, depois, no final do ano, ela abona essa falta. Uhum. A falta, geralmente, o que acontece? O professor, ele tem que lançar a falta, porque você, claro, você não estava presente na aula, mas aí a secretaria, no final do ano, ele abona a falta que você deu atestado. Tipo, como se fizesse um crédito, tá? Sabe? Por exemplo, você está Uhum. devendo 2 dias, mas você tem um crédito de 2 dias que você tinha atestado, aí vai lá e abona. Entendi. Então, assim, Mas dessa vez não tem nem como dar atestado, né? Porque eu não fui no hospital. Eu fiquei com uma gripe e tal. Mas eu não fui, não vou no hospital, não, né? então, Aí, mas aí o que acontece? Aí também tem outra vantagem. Por mais que você não tenha, né, esse atestado, mas tenha conversado, tenha avisado com antecedência, o próprio coordenador ele pode acho que falar com a secretaria e abonar, entendeu? Relatar o ah, registro. Porque não foi você que falou, foi o seu responsável. uhum. Aí tudo, aí também creio que tudo bem. O que você não Então, pode, show. por exemplo, vou viajar e vou avisar que viajei e não vou receber falta. Aí eu creio que não. Mas se você, seu responsável ligou, falou que você está se sentindo mal, não está bem. Aí não, aí no final abona a falta, a secretaria abona, a própria secretaria no final do ano vai na contagem de falta total e pede para o professor alterar. Alguma coisa sempre acontece. Assim, tipo, só que é uma coisa que, assim, às vezes a gente fica meio aflito porque acha que o professor não tirou a falta, tinha que ter tirado, mas não, é no final do ano que isso se resolve. Você tem que dar o que você falou, o atestado e pronto. Aí sim. Sempre pedir, por exemplo, se você tiver, no caso, o atestado, é bom sempre pedir uma assinatura, né, de recebido. Então, não tem problema, não. E na nossa escola, assim, o aluno tem tanta facilidade para avisar que vai faltar, que geralmente não temos problema de falta, né? Uhum. Até porque o próprio pai não vai querer pagar a escola o ano todo para o aluno reprovar por falta. Então, o pai, a escola entra em contato sempre, né? Para dizer se o aluno está, perguntar por que o aluno está faltando. Bom, pessoal, então é isso aí, tá bom, galera? Fica Tá tranquila, bom. Tá bom, cara. vai dar tudo certo, a gente tá aí. E até a próxima aula. Tá bom. Até, Sérgio. Valeu.